Um grande abraço para todo mundo que se liga aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E para o desespero da concorrência, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. Eu estou em campo com o nosso projeto pedagógico que é campeão, que qualifica a sua preparação, que faz você ficar competitivo e alcançar grandes resultados para chegar à sua aprovação, para atingir a sua meta. E hoje a gente continua com o nosso curso de História de Mato Grosso, no nosso módulo do período republicano. Agora estamos falando sobre a Era Vargas. É o tema da nossa aula de hoje. Hoje nós vamos conversar sobre as principais características da Era Vargas em Mato Grosso, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista econômico. Trabalharemos nesta aula a ação dos interventores federais que foram enviados por Vargas para administrar Mato Grosso. Veremos também o episódio da Revolução Constitucionalista em Mato Grosso, o Tanque Novo, também no contexto do governo provisório de Vargas, e veremos mais adiante o período do Estado Novo, quando se deu a administração de Júlio Miller aqui em Mato Grosso, e quando tivemos o lançamento do projeto de colonização federal em terras mato-grossenses, denominado Marcha para o Oeste. Tudo isso e mais um pouco nós iremos trabalhar na aula de hoje. Eu quero você focado, fazendo as suas anotações, prestando bastante atenção na nossa aula. Que altos bizus teremos hoje. Você vai gabaritar no dia da sua prova, porque você está se preparando aqui com o LAC Concursos. Preparação garantida, visando a sua aprovação. Vamos lá então, pessoal, falar sobre a Era Vargas. Era Vargas é o período histórico que vai de 1930, vamos até escrever aqui, esse lapso temporal, 1930 até 1945. São 15 anos que perdurou com Getúlio Vargas à frente do Executivo Federal. Getúlio Vargas na presidência da República. Essa é a Era Vargas, 1930 a 1945. A Era Vargas, por sua vez, encontra-se subdividida em 3 fases, a saber, governo provisório, de 1930, a chegada de Vargas ao poder, até 1934, quando foi promulgada uma Constituição. Depois vem o governo constitucional, que se estende até o golpe de 1937. E, finalmente, temos o Estado Novo, que foi uma ditadura comandada por Vargas, se estendendo de 1937 até 1945. Esta é, então, a Era Vargas, o período em que Getúlio Vargas esteve à frente da presidência no Brasil. Durante o governo provisório, Vargas acabou nomeando, acabou determinando, acabou deliberando a vinda de interventores federais para Mato Grosso. 3 interventores federais vieram nesse contexto de 4 anos para administrar Mato Grosso. E esses interventores federais, sobretudo o primeiro interventor federal aqui, nomeado por Vargas para administrar os estados, esse primeiro interventor ele bateu de frente com o poder representado pelas oligarquias aqui em Mato Grosso. Perceba bem, Getúlio Vargas chegou à presidência da República no Brasil no ano de 1930 através de um movimento que ficou conhecido como Revolução de 1930, que foi um golpe contra a oligarquia cafeeira que dominava a política nacional até então. Quando Vargas chegou à presidência, ele governou sem Constituição. Esse é o governo provisório. Durante este momento histórico, Vargas nomeou interventores federais para administrarem os estados. São 3 interventores enviados para Mato Grosso. Então, esses 3 interventores vêm com o objetivo de administrar Mato Grosso em nome do presidente Getúlio Vargas. O primeiro interventor
que foi o Mena Gonçalves, ele bateu de frente com o poder representado pelas oligarquias, que até então governavam o estado de Mato Grosso. Então há um embate entre esse primeiro interventor com os usineiros, aqui na região do Rio Abaixo. Também, durante o governo provisório, eclode um movimento importante a partir de São Paulo, no ano de 1932, e rompe a chamada Revolução Constitucionalista de São Paulo. Essa revolução foi um movimento contrário ao governo Vargas. Aconteceu a partir de São Paulo, no ano de 1932, e teve o apoio da porção sul de Mato Grosso, onde o general Bertoldo Klinger liderou as tropas favoráveis a São Paulo. Então vamos compreender. No ano de 1932, então nós vamos ter a ocorrência de uma revolta liderada pelo estado de São Paulo, uma revolta que foi planejada pela elite política São Paulo, com o apoio de amplos setores das camadas médias daquele estado. São Paulo esperava contar com o apoio de vários outros estados do Brasil nessa luta contra o governo federal. São Paulo reivindicava a nomeação de um interventor paulista e civil e também exigia a convocação de eleições para a formação de uma Assembleia Nacional que deveria redigir uma nova Constituição para o Brasil. Vargas governa durante o período provisório, o governo provisório, sem uma Constituição. Então São Paulo ergue a bandeira do constitucionalismo, exigindo a elaboração de uma Constituição. Então, ocorre esse movimento em julho, a partir de julho de 1932, e esse movimento recebe o apoio da porção sul de Mato Grosso. Porção sul de Mato Grosso, Campo Grande, apoia esse movimento paulista. O general Bertoldo Klinger estava apoiando esse movimento lá no sul de Mato Grosso. Inclusive, durante os 2 meses em que irrompeu esta revolta de São Paulo, esse movimento contrário ao governo Vargas, surgiu o estado de Maracaju. Estado de Maracaju, com capital em Campo Grande, tendo à frente o Vespasiano Martins, que era o governador. O Vespasiano era o governador do estado de Maracaju, que perdurou durante os meses desse movimento contra o governo federal. Cerca de 2 meses aproximadamente. Esse movimento terminou com a vitória das tropas federais, com a vitória de Vargas. Porém, Vargas convoca eleições para o ano de 1933. Eleições que deveriam definir os representantes na Assembleia Nacional Constituinte, com a tarefa de redigir uma nova Carta Magna para o Brasil. Nesse ínterim, nesse contexto, nós temos como partidos políticos aqui em Mato Grosso o Liberal Mato Grossense, o Constitucionalista e a Liga Eleitoral Católica. Os 2 partidos mais fortes eram o Liberal Mato Grossense, apoiando Vargas, o Constitucionalista, que era mais ligado às causas de São Paulo, e a Liga Eleitoral Católica era o menos influente dos 3. Nessa época, ocorre um movimento social no município de Poconé, que teve a liderança de Dona Lacerda Sintra. Dona Laurinda Lacerda Sintra, mais conhecida pela alcunha de Doninha do Tanque Novo ou Doninha do Caeté. Essa Laurinda Lacerda
Sintra é a Doninha, é a líder desse movimento social que aconteceu lá em Poconé. Doninha era uma sensitiva, era uma benzedeira lá do município de Poconé. Sua família residia na localidade do Tanque Novo, por isso que esse movimento ficou conhecido como Tanque Novo. E segundo os habitantes dessa localidade, Doninha ela tinha visões de uma santa que ficou conhecida como Jesus, Maria e José. É a santa de Poconé. Jesus, Maria e José. Doninha, essa sensitiva, ela fazia adivinhações, tinha visões e era muito consultada pela população de Poconé e cercanias. E ela gozava de um certo prestígio entre os habitantes daquele município e até mesmo entre as lideranças políticas poconianas, os prefeitos lá de Poconé. Durante a ocorrência das eleições de 1933, Doninha manifestou apoio ao Partido Constitucionalista. Doninha incentivava as pessoas que a ela procuravam a votarem nos candidatos do Partido Constitucionalista, que era justamente o partido de oposição a Vargas. Então, por essa razão, o governador de Mato Grosso da época, o interventor federal em Mato Grosso, que era o Leônidas Antero de Matos, ordenou que a polícia militar fosse até o município de Poconé e realizasse a prisão de Dona Laurinda Lacerda Sintra, a Doninha, que deveria ser conduzida coercitivamente até Cuiabá para prestar esclarecimentos para a justiça. O porquê que ela estava apoiando ao Partido Constitucionalista. A Doninha acabou presa, trazida para Cuiabá, e posteriormente o seu esposo entrou com um pedido de habeas corpus e conseguiu a libertação de Doninha do Caeté. Mas isso aconteceu só depois da realização das eleições de 1933. Doninha voltou para Poconé, depois ela passou a residir em Cáceres também, onde faleceu em 1973. Então, um episódio interessante da história de Mato Grosso, esse movimento social que aconteceu lá no município de Poconé e que tinha à frente a liderança de uma sensitiva, conhecida como Doninha, que segundo os habitantes daquela localidade do Tanque Novo, ela tinha visões de uma santa, Jesus, Maria e José, e ela tinha a capacidade de fazer presságios. Um evento pitoresco e interessante da história de Mato Grosso, conhecido como Tanque Novo, aconteceu no ano de 1933. Quando a polícia militar foi prender Doninha lá no Tanque Novo, a população da localidade se armou para defender a líder desse movimento. Mesmo assim, ela foi presa e conduzida a Cuiabá. Posteriormente, foi libertada, como nós vemos. O outro período importante da história da Era Vargas, que diz respeito a Mato Grosso e que tem grandes repercussões em nosso estado, é o período do Estado Novo. O Estado Novo foi uma ditadura comandada por Getúlio Vargas entre os anos de 1937, vamos colocar aqui o contexto histórico, de 1937 até 1945. Esse período nós tivemos o fechamento do Congresso, das Assembleias Legislativas Estaduais, das câmaras dos vereadores de todos os municípios brasileiros. É uma ditadura comandada com mãos de ferro pelo Getúlio Vargas. E ele nomeia interventores federais nos estados. Em relação aqui em Mato Grosso, o interventor federal era Júlio Miller. Júlio Miller, então, era o nosso interventor federal. E o irmão dele, o irmão de Júlio Miller,
Filinto Miller ocupava justamente aí o cargo de chefe da polícia política de Vargas. Filinto Miller era quem mandava prender e mandava soltar. E mandava torturar também. Bom, nessa época do Estado Novo, é um período que não se realizavam eleições, todos os partidos políticos foram colocados na ilegalidade, houve suspensão das liberdades individuais e a repressão era representada por um ilustre cuiabano, Filinto Miller, irmão de Júlio Miller, que era o interventor federal em Mato Grosso. Durante o Estado Novo, nós tivemos também a criação do DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda. Júlio Miller, este distinto que aparece aqui, Júlio Miller era o interventor federal em Mato Grosso. Ele já era governador do estado de Mato Grosso e como a família Miller gozava de um certo prestígio junto ao presidente da República, Júlio Miller foi mantido no cargo e agora como interventor. Ele deixa de ser governador e passa a ser interventor federal em Mato Grosso após a decretação do Estado Novo em 10 de novembro de 1937. Durante sua administração, foram construídas uma série de obras públicas na capital mato-grossense, visando justamente a modernização urbana da cidade de Cuiabá. E essa modernização urbana em Cuiabá teve o financiamento de verbas federais. Então, durante a administração do interventor Júlio Miller, foram realizadas grandes obras visando a modernidade urbana da cidade de Cuiabá, tais como a construção da residência dos governadores, o Grande Hotel, o Cine Teatro Cuiabá, a Avenida Getúlio Vargas, a ampliação do Colégio Estadual Liceu Cuiabano, a construção da ponte, a primeira ponte de concreto sobre o rio Cuiabá, que é a Ponte Júlio Miller, inaugurada no ano de 1942. Aí, a Ponte Júlio Miller é a ponte que leva justamente o nome do interventor Júlio Miller. Ponte sobre o rio Cuiabá, ligando os dois municípios, Cuiabá e Várzea Grande. Na época 1942, Várzea Grande ainda era distrito de Cuiabá. A emancipação de Várzea Grande foi no ano de 1948. Tudo bem? Vamos lá, olha só. Pessoal, Vargas é o primeiro presidente da República que veio fazer uma visita oficial a Cuiabá. Isso é interessante. A República foi proclamada em 15 de novembro de 1889. Mas o primeiro presidente da República que veio fazer uma visita oficial em Cuiabá foi Vargas, no ano de 1941. Ele vem justamente para inaugurar as obras públicas, essas que eu elenquei agora há pouco, inauguradas na administração do interventor Júlio Miller. Quando veio a Cuiabá em 1941, Vargas reuniu-se, encontrou-se com o bispo de Cuiabá, Dom Aquino Correia, uma grande personalidade social e política aqui de Mato Grosso. Lembremos-nos de que Dom Aquino também foi governador de Mato Grosso como interventor em 1917 até 1919. Então era uma grande personalidade política de Mato Grosso e Vargas fez questão de ter um encontro com Dom Aquino, porque era interessante o apoio do clero católico ao Estado Novo, ao governo Vargas, que era um governo que perseguia os comunistas. E a igreja também era contra os comunistas. Então, esse apoio católico ao Estado Novo era fundamental. Então, Vargas, quando veio a Cuiabá em 1941, ele fez questão de ter um encontro
com Dom Aquino Correia. Outro aspecto importante, fundamental para você, quando você estuda a Era Vargas em Mato Grosso, é compreender a marcha para o oeste. Esse é um assunto que despenca nos concursos públicos. Esse é um assunto muito cobrado e você tem que ficar atento. A Marcha para o Oeste, pessoal, foi um projeto federal de colonização que visava criar projetos agrícolas em Mato Grosso e também na região amazônica, promovendo desta maneira a convergência econômica e política. Tudo isso estava dentro da política de integração que o governo federal colocava naquele momento em vigência. Olha só, é importante olhar para o contexto histórico em que se dá o lançamento da Marcha para o Oeste. 1943, ou seja, é o contexto histórico da Segunda Guerra Mundial. Vou até anotar aqui, contexto histórico da Segunda Guerra Mundial. Então, o governo federal vai assumir uma preocupação muito grande com essas questões de fronteira. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar uma grande proposta pedagógica para você. Mas antes disso, eu gostaria de pedir para você desculpas porque eu estou interrompendo o seu vídeo. Mas esse vídeo, essa videoaula é uma aula demonstrativa para você conhecer o potencial da LAC Concursos. Nós aqui da LAC Concursos somos um site especializado em concursos públicos, principalmente na área de segurança pública do estado de Mato Grosso. E nós preparamos vários cursos online específicos para vocês. Este vídeo é um vídeo destinado para aquele que sonha ser soldado combatente da nossa gloriosa Polícia Militar ou do nosso Corpo de Bombeiros Militar. Então, nosso curso é 2-1. Ah, professor, tem matérias comuns? Sim, 80% são disciplinas comuns. E nós temos algumas disciplinas especiais do Corpo de Bombeiro, onde lá na pasta do aluno está separado CBM, ou seja, serve apenas para o Corpo de Bombeiros Militar. Professor, explica pra gente aqui como é que funciona. Cara, nós temos cursos completos aqui, super atualizados. Temos o curso online, tá? 10 de R$40, o melhor custo-benefício, tanto para PM quanto para Corpo de Bombeiros. Temos o nosso curso presencial, que é 10 de 120. Inclusive, no curso presencial, o aluno tem direito à transmissão ao vivo, que começa no dia 17 e vai até o dia 18 de fevereiro, ou seja, um dia antes do nosso dia, aulão de véspera, que é o dia 19, dia 20 é a prova. Temos também o aulão de véspera presencial, tá, que custa apenas, olha só, R$100, você divide aí em 10 vezes, e nosso aulão de véspera online. Esse aulão de véspera nosso são de 10 horas. 10 horas com o aulão de véspera de professores aqui de Cuiabá que conhecem a banca da UFMT. Muitos são egressos da banca da UFMT. Então, galera, olha só, vem estudar conosco, que aqui eu tenho certeza que a maioria esmagadora dos alunos aprovados no concurso da Segurança Pública serão alunos da LAC Concursos. Eu garanto isso para vocês. Meus amigos, vem estudar conosco, fiquem com Deus. Tchau, tchau.